Então vamos lá, vamos aqui gravar a nossa primeira parte da aula número 8. Nós vamos continuar com a nossa saga aqui das definições formais de complexidade, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente volta a falar de métodos de ordenação, que eu acho mais legal e tal, mas a gente tem que ter essas coisas aqui mais sólidas para a gente poder avançar. Na aula passada, a gente brincou com esses gráficos aqui, e basicamente a ideia é que quando o N cresce, um cara de complexidade maior, ele claramente domina o grafo. Ele claramente vai dominar o grafo de um jeito que aí fica claro que o outro está numa outra complexidade. Nós vamos fazer isso daqui só mais uma vez. A gente fez isso várias vezes na aula passada, mas a gente vai fazer só mais uma vez, que é uma história assim. O Gustavo vai estar ajudando. Eu vou apagar. Calma. Não? Ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa função aqui, ela vai ser n ao quadrado, mais, sei lá, mais 7n mais 100, tá? Essa é uma função. E aí nós vamos pegar uma outra função aqui, que ela vai ser o seguinte, ela vai ser n ao cubo menos, toda hora a gente está colocando positivo, mas a gente vai colocar uma coisa negativa, menos 10 vezes n ao quadrado, mais 5 vezes n, mais 1, sei lá. Ok? Nós temos essas duas funções aqui, tá bom? Vamos pedir para plotar essas duas funções. O que você acha que vai acontecer? Gustavo, o que você acha que vai acontecer? Quem que vai estar Ah, acima de quem? eu acho que no final o Cubo vai acabar ganhando. No final, sim, né? Eu tenho que colocar a partir daqui. Não tinha colocado os primeiros. Beleza, agora vai. No final, a gente sabe que quem vai ganhar vai ser o cubo, certo? Certo. Um, mas não é isso que a gente. Oh, já é isso que a gente está vendo aqui. Perdão. Eu acabei colocando o quadrado. Eu vou ter que colocar uma constante grande aqui, tá? Para poder ver alguma diferença. E aqui eu vou diminuir um pouquinho esse daqui. É que o cubo ganha muito dele, entendeu? Aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui o cubo? O que está acontecendo? Uhum. E é o vermelho. Isso aqui esse de cima aqui, ele é o quadrático, né? E aí, você pode ver, mas o quadrático, olha como o quadrático cresce. Olha como o cúbico vai estar fazendo aqui. Mas aí, o que que a gente faz? Se a gente vai subindo esse cara, aí se eu for para 50, olha, no 50 o cúbico já passou o quadrático num certo ponto aqui e nunca mais ele vai ser ultrapassado pelo cúbico. O cúbico passou o quadrático e nunca mais vai conseguir passar aqui o cúbico novamente, certo? Então daqui para frente é isso que vai acontecer. É óbvio que eu teria que analisar, mas se você fez cálculo, você sabe. Você teria que analisar as raízes da função, aquela coisa toda. Mas visualmente ou intuitivamente a gente já consegue ver esse tipo de coisa, certo? Esse cara aqui vai subir e vai subir bastante. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar esse cara do cúbico aqui e eu vou colocar. Basicamente, a gente fez algo parecido com isso na aula passada, mas é só para a gente dar uma reforçada. Eu vou colocar um outro cara aqui. Esse daqui vai ser o 2, vai ser 5 vezes n ao quadrado, mais 6 vezes n, mais 10, certo? E aí agora o que a gente vai colocar? Nós estamos colocando as duas funções, certo? Mas aí você concorda que essas duas funções, principalmente porque ele tem aqui um fator bem diferente aqui, um fator. Ah, eu vou colocar esse cara aqui como sendo menos 7 e o outro como sendo mais 6. Então, tá aqui, ó. Então você pode ver que o primeiro, o azul aqui, que tem o 10 vezes o n ao quadrado, ele cresce muito mais do que esse, certo? E esse daqui, ele vai crescer, ele vai continuar crescendo sempre mais. Olha só. Olha aqui. O cara daqui, isso aqui é o da constante 10, esse aqui é o da constante 5. Então, quando esses dois caras aqui estão disputando entre eles, a constante ela é importante, certo? E aí, eu acho que é a última vez que eu vou falar isso é o seguinte, tá? Vamos voltar aqui, vamos voltar para 10.
Vamos colocar o cara cúbico no meio. E aí, quando eu coloco o cara cúbico e os valores são pequenos... Ah, vou botar uma vírgula aqui. Se você coloca o cara cúbico e os valores são pequenos, olha, o cara cúbico é esse carinha que está sofrendo aqui, ó. E aí esses daqui estão ali disputando e as coisas continuam, tá? Continuam crescendo. Eu vou colocar aqui 15. Olha o cúbico aqui, ainda não ganhou de ninguém. E aí o cara do tamanho de com a constante 10, tá vendo? O cara da constante 10, ele tá sempre à frente desse cara aqui. Então, essa constante 10 ela é muito importante para esse nesse caso aqui. O problema é que quando eu vou, por exemplo, para 100, olha o que já vai acontecer. Esse daqui é o do cúbico, já está totalmente disparado. E aí você concorda que aquela briguinha que estava desses dois, o constante 10 e o constante 5, parece totalmente irrelevante? Começa a ficar irrelevante, na verdade. Aqui ainda tem uma diferença. Se eu colocar 1000, se eu colocar 1000 aqui, olha só. E os caras se matando lá, olha. Os caras estavam se matando para ver qual que era mais, que era constante 10, constante 5. Mas quando chega que esse cara aqui que é o cúbico, qual é a constante desses caras aqui? Não faz nenhuma diferença. Certo? Certo, certo. Então, aí é o ponto. Quando você está quando você está na mesma complexidade, as constantes até fazem sentido. Mas mesmo assim, eu gostaria de poder dizer que, de alguma forma, você concorda comigo que o gráfico azul e o gráfico vermelho tem alguma coisa que colocam eles no mesmo destino? Sim, sim. Seria o complexidade, né? Sim, Então, assim, eles são diferentes. Olha só, eles são diferentes. Tem uma fórmula diferente e tal. Mas por algum motivo, cara, tanto para cima quanto para baixo, olha só, para baixo também acontece a mesma coisa. Tanto para cima quanto para baixo, eles compartilham o mesmo destino. Se aparece um cara com complexidade maior, esse cara vai ganhar deles disparado. Chega um ponto que eles ficam exatamente idênticos. Se aparecer um cara com complexidade menor do que eles, também, cara, esse cara, qualquer um dos dois vai humilhar o outro de complexidade menor, certo? Então, qualquer um dos dois, os dois, ele tem assim, o destino deles está meio que atrelado. Essa aí é a intuição por trás da complexidade. Bem, só vamos retomar aqui. Essa é a fórmula, ok? Essa aqui é a fórmula. O f de x, ele pertence ao O de g de x, se existe uma constante x0 e uma constante c, tá ok? Para todo x maior do que x0, o f de x é menor. Aqui, cara, para falar a verdade, tem algumas variações nessa definição. Por exemplo, em alguns lugares aparece um menor igual aqui. Outros lugares colocam que a constante c tem que ser estritamente positiva aqui. Mas todos esses caras são meio que equivalentes. É meio assim, você tem que ser consistente, usar uma definição só e bola para frente. Se você está consistente na sua definição, você vai ser feliz, tá bom? É isso aqui que a gente tem. Essa é a definição que a gente tem para complexidade, tá? Para fechar nessa primeira parte da gravação, nós vamos retomar aqui e vamos colocar quais são as complexidades. Acho que é melhor fazer aqui embaixo, não precisa mais ser na fórmula. Quais são as classes de complexidade que a gente tem, certo? Vamos colocar. Como é que faz? Aqui. Não. Texto. Aqui. Vamos pegar as classes de complexidade e dar os seus respectivos nomes. Então, Gustavo, a primeira classe de complexidade que a gente tem interesse é essa daqui. O, como é que fala? O Colab está disponível lá para vocês. Se vocês quiserem brincar vocês mesmos com as funções lá, vocês fazem isso, tá? Qual que é o nome que a gente dá para essa classe aqui? isso daí é constante, não é? É a constante, certo? Tem uma, eu vou até procurar o nome aqui. Vou até procurar o nome porque eu costumo escrever esse nome errado. Ah, senhor, uma perguntinha, mas Aham, é meio difícil, mas tipo, para demonstrar que para mostrar que ela é constante, esse O de um podia ser O de qualquer número? pode, Constante assim? pode. Por que que acontece se você pega um O de qualquer número? Vai ser, se você, repara, O de 10. O destino do 1 e o destino do 10 é o mesmo, concorda? Aham, aham.
O O de 1 milhão. Você concorda? Mesmo que 1 milhão seja absurdamente maior, o destino de 1 Sim. milhão e o destino de 1 é o mesmo. Quando o n crescer, o quadrático vai deixar esses caras lá no chinelo. E eu vou olhar para baixo e não vou saber se é 1 ou se é 1 milhão. Concorda? Sim. Por isso que a gente escolhe, de novo, aquela história. É um. Não é simples. É o mais simples. Eu falo O de 1 porque é a coisa mais simples que tem para falar. Eu poderia falar O de 0? Vai perguntar isso agora. Poderia falar O de 0? Sim, né? Não, não posso. Porque o zero seria o g daqui, ó, o g de x. Então eu teria que fazer uma constante vezes z de x. O f de x deveria ser Ah, tá. menor do que uma constante vezes zero. E daí não. E não existe constante que vezes zero vai satisfazer o que eu preciso. Então ela tem que ser qualquer coisa diferente de zero, positiva. Certo? Então o 1 funciona porque é diferente de zero. Funcionaria o 0,1. Mas aí funcionaria π. Mas aí não faz muito sentido, né? Agora o O de 1, tranquilo, responde tudo o que eu quero. Depois desse daqui, tem uma outra função, que daí eu vou colocar... Peraí, deixa eu achar. É uma função que ela é a próxima função que cresce mais lento, cara. Eu vou colocar aqui no Wikipedia. Como é que eu faço? Eu vou pegar... Ó, essa daqui, ó, o Ackermann Function. Essa Ackermann Function aqui, ela é uma função que cresce absurdamente lento. Absurdamente lento. Existem algumas coisas com essa complexidade aqui, tá? Que é uma estrutura de dados de recuperação de informação, que ela é provada que ela cresce com isso daqui. Não faz, a gente não vai entrar no detalhe, se você tiver interesse de procurar, procura Ackermann Function, ele vai ter até um videozinhos explicando como é que ela funciona. Mas essa seria, por exemplo, seria a próxima coisa. Seria a Ackermann. Na verdade, é O de Ackermann. É o O da inversa de Ackermann. Certo? É um O. Esse aqui é especial porque existem alguns algoritmos que os caras conseguiram provar que ela é desse jeito. Não é constante, porque cresce, mas, cara, pra você chegar em 5, cara, você vai os átomos do universo todo. Não, você não consegue chegar em 5 nela. Mas não é constante, porque ele cresce, continua crescendo, tá? Bem, isso aqui fica como curiosidade. A gente não se interessa por isso daqui nessa disciplina. O próximo cara que tem de interesse é o log de n. E aí, qual que é o nome que a gente dá para esse cara aqui? Logarítmica. Logarítmica, certo? Aí, uma coisa que você tem que perguntar. Bem, toda turma pergunta. Toda turma pergunta, não é possível que vocês não vão perguntar. Eu vou até parar o vídeo e a gente vai tentar ver se vocês fazem essa pergunta, depois qualquer coisa a gente volta no vídeo, tá? Então, uma pergunta que se faz quando você está falando do logaritmo, estava faltando o O aqui, eu coloquei, que é o O de log de n. É qual é a base do log? Qual é a base? Quando a gente fala que é logarítmico, a gente fala logaritmo na base 2, na base 10, na base e, na base π, na base 1 milhão, certo? E aí a resposta é, não interessa. Não interessa. Por que que não interessa? Por que que não interessa? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de... Não sei se vocês lembram. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho log na base b de A, certo? Log de B na base A. Vocês lembram como é que eu transformo log de B na base A em uma outra base? É Log de A na base de x sobre log de B na base de x. log de A na base C. Então vai ser um frac aqui, né? Cadê? Opa. Um frac de log de A na base C por log de B na base C. Certo? É isso daqui, ó. Olha aqui que bonitinho. Tudo bem? Mas aí me fala, vamos imaginar que eu estou pegando base 10. Então, aqui no caso, o meu B seria 10. E eu quero converter para a base 2. O que acontece então? Essa parte aqui de baixo, que vai ser o log de 10 na base C, seria o log de 10 na base 2. O que dá log de 10 na base 2? É uma
constante. É uma constante. Concordam? Então, mudar de base é multiplicar ou dividir por uma constante. Na verdade, eu poderia fazer que esse cara é aqui, ó. Eu vou colocar o 1 aqui e multiplicar esse cara do lado de fora. É isso. E esse daqui, o 1 sobre o B na base C, é uma constante. O que a gente faz com constante nessa vida? Opa. O que a gente faz com constantes? A gente ignora também, porque é uma constante. A fórmula aqui, ó, se eu tenho uma constante e eu quero dividir o G, eu divido o G e multiplico a constante. Eu não preciso saber a constante, só quero saber que ela existe. Se ela existia antes, ela continua existindo agora. Então, mudar de base implica simplesmente em multiplicar por uma constante, ou dividir por uma constante. Isso quer dizer que a base não importa. Por isso que a gente fala logarítmico por um ponto, certo? A gente simplesmente fala que o negócio é logarítmico, a base é logarítmica e coisas assim, logaritmo, tal. Nunca menciona qual é a base. Normalmente a gente vai estar falando da base 2. Em geral, porque é mais interessante. A maior parte das coisas que a gente está fazendo vai ser a base 2 é a maneira correta de representar. Mas é irrelevante. Se é 2, se é 10, se é 3, se é 15, não faz nenhuma diferença. A gente vai ver que existe uma situação lá na frente, a gente vai comentar sobre isso, que essa constante aqui ela pode ser importante, tá? Mas aí é só uma constante. É porque você já resolveu tudo, e aí você já achou, o negócio é logarítmico, e aí você gostaria de melhorar a constante do logarítmico. Aí essa base vai ser importante. Mas até lá, para eu comparar uma coisa linear com logarítmica, a base não importa. Tudo bem? Entendido? Certinho. Vamos lá, parar.